Boa tarde, professores. Eu me chamo Thaís Maristela Petersen Morló e me inscrevi no Prêmio Professor Destaque com o projeto intitulado O Processo de Ensino e Aprendizagem aliado ao desenvolvimento do pensamento computacional em turmas de alfabetização. Este projeto foi inscrito na categoria interdisciplinar e a aplicação foi neste ano de 2021, nas turmas de alfabetização do primeiro ano da escola que eu trabalho, a Escola Municipal Verônica Caio. Alfabetizar, o que é alfabetizar? Eu trago aqui uma citação de Soares dizendo que alfabetizar é um fenômeno de múltiplas facetas. Além de um código a ser aprendido, existe quem aprende o seu contexto de vida, seu modo de falar, de viver, de construir o seu mundo. Então eu defino para vocês aqui que a alfabetização é constante, é rotina e é um trabalho muito desafiador, mas gratificante, com certeza. Complemento também a alfabetização com a citação de Freire, que diz que é construir o conhecimento, é adquirir uma língua escrita através de um processo de construção do conhecimento com uma visão crítica da realidade. E a criança é o sujeito do processo educativo, não havendo dicotomia entre o aspecto cognitivo e afetivo, mas uma relação dinâmica, prazerosa, dirigida para o ato de conhecer o mundo. E é desta forma que eu trabalho a alfabetização na minha sala de aula, sendo uma prática dinâmica, prazerosa, dirigida para o ato de conhecer o mundo, oportunizando a expressão e participação de todos os educandos. Sobre o pensamento computacional, por que eu estou trazendo aqui também? Porque esse projeto, intitulado O Processo de Ensino-Aprendizagem, ele tem foco no pensamento computacional, no desenvolvimento do pensamento computacional nas turmas de alfabetização. Então, o pensamento computacional, ele está diretamente ligado à capacidade de resolver problemas, usando conhecimentos e práticas da computação. Mas não necessariamente nós temos o computador material, físico, né, na instituição. O pensamento computacional, ele vai ser desenvolvido, ele foi desenvolvido e está sendo desenvolvido a partir de jogos, de brincadeiras, de estratégias com tabuleiros, atividades, para que as crianças desenvolvam a resolução de problemas, raciocínio lógico, identificação de símbolos utilizados na programação. O objetivo geral do projeto foi desenvolver habilidades relacionadas ao pensamento computacional e à alfabetização, contribuindo para a aprendizagem e autonomia dos educandos de forma interdisciplinar. Os objetivos específicos foram estimular os educandos na aquisição da leitura, escrita e cálculos matemáticos, desenvolver o raciocínio lógico, instigar os educandos a resolverem problemas matemáticos utilizando diversas estratégias, motivar os alunos a resolverem conflitos e problemas do seu cotidiano, verificar e analisar o resultado das atividades propostas no desenvolvimento do pensamento computacional e na alfabetização, compreender que o computador não tem inteligência, mas ele reproduz o que é programado, compreender o conceito de algoritmo como uma sequência de passos ou instruções. Os conteúdos curriculares que foram trabalhados contemplam as habilidades da BNCC, da turma do primeiro ano, e também as habilidades do currículo do pensamento computacional. Essas habilidades foram trabalhadas de forma interdisciplinar, oportunizando aos educandos as oportunidades de fala, escuta, expressão, trazendo vivências do dia a dia deles, da casa, para a sala de aula, assim enriquecendo muito mais esse aprendizado, possibilitando experiência de diálogo, troca de experiências. E é desta forma que a escola se transforma e a gente sai daquela decoreba, aquele conhecimento morto e decorado, né? A gente trabalha de uma forma dinâmica. E a interdisciplinaridade nesse contexto, nesse projeto, é a interconexão e colaboração entre diversos campos do conhecimento e do saber dentro de projetos desenvolvidos aqui na instituição. Então, com as turmas de alfabetização, a interdisciplinaridade está muito presente no nosso dia a dia, inclusive nesse projeto. Então, eu trouxe aqui a BNCC e vou citar para vocês algumas das habilidades que foram desenvolvidas neste projeto.
habilidades de matemática, estimar e comparar quantidades de objetos, utilizar números naturais, contar de maneira exata, descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço em relação à sua própria posição e também em relação à posição do outro. Língua portuguesa, escrever, a leitura, a identificação de fonemas, grafemas, reconhecer os sistemas de escrita, ler e compreender palavras, pequenos textos, frases. História, criar mapas mentais, desenhos, elaborar e utilizar mapas simples. E no pensamento computacional, onde nós temos o acesso do currículo do pensamento computacional neste site, o currículo de tecnologia e computação, do CIEB. E aqui eu trouxe também o currículo de tecnologia e computação, onde estão as habilidades para desenvolver o pensamento computacional e todas elas alinhadas às habilidades da BNCC. Do primeiro ano, então bem certinho, né? E eu posso citar algumas aqui para vocês também. Compreender que os computadores não têm inteligência, apenas reproduzem o que foi programado. Identificar que todos os softwares são programados. Conhecer e compreender e utilizar os símbolos maior e menor. Direita, esquerda, né? Setas. E exercitar a decomposição por meio da quebra de atividades rotineiras. Como aconteceu a aplicação deste projeto com a metodologia? Então, no dia 10 de maio, as crianças foram instigadas a perceber a função do retroprojetor. Depois de uma atividade de rotina, como que esse aparelho ele funciona? Então, elas relacionaram com aparelhos que possuíam em casa, como computador, tablet, celular. Muitos também comentaram da televisão, que também reproduz vídeos, né? E eles fizeram essa associação, percebendo que quem comanda essas ferramentas, essas tecnologias, somos nós, seres humanos. Então, elas não possuem inteligência própria, mas nós, seres humanos, quem as programamos, desenvolvendo já a primeira habilidade do currículo do pensamento computacional. No dia 24 de maio, dando sequência ao projeto, as crianças foram desafiadas à identificação dos símbolos matemáticos, então maior e menor. Nós iniciamos com uma contação de história do jacaré e a boca do jacaré, ela come o número maior, então ela fica aberta para comer o número maior. E depois dessa história, dessa encenação, as crianças em duplas jogaram o jogo do maior e menor. Jogando o dado, a criança que retirasse o número maior iniciaria o jogo. E cada vez que fosse a vez do jogador, ele poderia colocar uma pecinha, então, na fichinha. Quem completasse a fichinha, dizendo se o número da direita ou da esquerda era maior ou menor, ganhava a partida do jogo. Assim, identificando, então, os símbolos matemáticos e maior e menor, né? Como vocês podem perceber, todas as atividades trabalhadas de forma interdisciplinar e alinhando o desenvolvimento das habilidades da alfabetização para o primeiro ano e também do pensamento computacional. Então, aqui mais uma imagem ilustrando essa parte da aplicação. Depois, no dia 17 de junho, nós trabalhamos o desenvolvimento das habilidades de localização. E com ela, então, eu trouxe a música Vem Que Eu Vou Te Ensinar, da Xuxa, onde as crianças dançaram, cantaram e tentaram imitar os gestos da música. Depois, nós paramos para cantar novamente e identificar, então, no nosso corpo qual é a direita, qual é a esquerda, qual o pé direito, qual o pé esquerdo. E as crianças aqui fizeram a relação de que na imagem, no vídeo, né, a Xuxa de frente para eles, a direita dela estava ao contrário, então. Aqui, então, as crianças puderam perceber que dependendo do nosso posicionamento, a nossa direita vai estar virada ou não, né? No dia 18 de junho, então, desenvolvendo ainda mais essas habilidades de direita, esquerda e localização no espaço e a identificação dos símbolos do pensamento computacional para possíveis programações, né? As crianças foram desafiadas a jogar um jogo de tabuleiro e as peças seriam elas, então, em duplas, elas teriam que mostrar as setas, as flechas, né? De direita e esquerda, direcionando o seu colega, ou para frente, para trás, para cima, para baixo, direcionando o seu colega até a casa que estavam os dados, onde era o tesouro do tabuleiro. Então,
cada dupla tinha que se orientar através das flechas e andar as casas correspondentes até chegar no tesouro. Aqui nessa atividade pode-se perceber grande evolução no desenvolvimento das habilidades de localização das crianças, o quanto que elas perceberam, tiveram que raciocinar, pensar, estimular o cérebro para estar identificando qual é a minha direita, qual é a minha esquerda, a flecha está me dizendo que eu tenho que ir para a direita, mas para que lado que é a minha direita? Então foi bem legal essa atividade, a gente pôde aprender muito com ela. No dia 23 de junho, então, novamente a gente jogou com o tabuleiro, mas agora o tabuleiro estava na sala de aula, né? E com a dupla novamente, nós teríamos alguns desafios a mais. As crianças receberam uma quantidade X de pecinhas, de setas, né? De símbolos, e elas deveriam completar um desafio. Então, tinha que atravessar a ponte, porque o lago não tinha como atravessar dentro do lago, e atrás da árvore tinha que encontrar um personagem, e eles tinham uma determinada quantidade de setas, vire à direita, vire à esquerda, para cima e para baixo, tendo que pensar um pouquinho mais do como eu vou fazer esse trajeto, a sequência dos passos, né, para estar chegando ao objetivo final. Então foi muito legal esse jogo também. Depois do primeiro desafio lançado pela professora, os colegas puderam se fazer outros desafios, tentando montar outros desafios para os amigos, né? No dia 13 de julho, nós realizamos uma caça ao tesouro na escola, onde as crianças deveriam ler as instruções, o passo a passo, seguir, se localizar e procurar então caçar o tesouro, que era um desenho escondido. Em duplas também eles fizeram essa atividade. Foi muito legal essa questão da sequência, né, dos passos, para estar desenvolvendo essas habilidades de sequência. E localização também. Agora a localização seria na instituição, então com outros pontos de referência. E uma atividade de rotina que eu também incluí nesse projeto é uma atividade que nós fazemos todas as sextas-feiras e segundas-feiras. Na sexta-feira nós temos uma contação de história, a professora conta uma história para a turma e a gente conversa sobre a história. As crianças escolhem livros na biblioteca, levam para casa. E em casa eles fazem a leitura com os pais e na segunda-feira, retornando à instituição, eles contam para os colegas o que a história contou, o que o papai e a mamãe ajudou eles a fazer a leitura, ou às vezes o que eles leram, né, dependendo o nível de alfabetização de cada criança. Então aqui nessa atividade a gente percebe o quanto que eles têm que trabalhar a decomposição dessa história, né, por partes, a sequência lógica dela, e organizar o pensamento para estar passando para os amigos como que foi essa leitura em casa. Então, uma atividade de rotina que também desenvolve as habilidades do pensamento computacional relacionadas à alfabetização. Então, a minha análise conclusiva em relação à aplicação desse projeto. Eu posso dizer para vocês que as crianças evoluíram muito nas habilidades trabalhadas. E como nós temos no primeiro ano a avaliação diagnóstica, então é todo um processo de observação e registro do quanto cada criança teve progresso, das dificuldades que ainda precisam ser trabalhadas, desenvolvidas, né, habilidades retomadas. Mas eu concluo aqui que a turma evoluiu muito na localização, orientação, identificação de símbolos, também na aquisição de leitura, escrita, resolução de problemas, raciocínio. Então foi muito, muito gratificante e prazeroso a aplicação desse projeto e muitas habilidades foram desenvolvidas e estimuladas nas turmas do primeiro ano. Então, para finalizar, as referências do trabalho, eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.